Durante a Segunda Guerra Mundial, a Gestapo colocou uma das maiores recompensas da guerra pela cabeça de uma única pessoa. O valor era tão alto que chamava a atenção até entre oficiais nazistas. Essa pessoa não era um general nem um líder político. Era uma mulher estrangeira, vivendo na França ocupada. Seu nome era Nancy Wake. Nancy nasceu na Nova Zelândia e cresceu na Austrália. Desde jovem, tinha uma personalidade inquieta, independente e pouco tolerante à autoridade imposta. Ainda antes da guerra, foi para a Europa trabalhar como jornalista. Esse detalhe é importante, porque foi esse trabalho que a colocou em contato direto com o que o nazismo realmente era, antes mesmo da maioria das pessoas perceber. Ela presenciou agressões a judeus nas ruas, perseguições abertas e a normalização da violência. Para Nancy, aquilo não era uma questão política distante, era algo visível, concreto, acontecendo diante dos olhos dela. Esse choque inicial moldou completamente suas decisões nos anos seguintes. Quando a Alemanha invadiu a França, Nancy já vivia no país e era casada com um francês. A ocupação mudou tudo. A presença alemã não significava apenas soldados nas ruas, mas um sistema inteiro de medo, vigilância e repressão. Pessoas desapareciam, vizinhos sumiam, conversas viravam sussurros. Nancy entrou para a resistência francesa quase de forma natural. No início, não como combatente, mas como facilitadora. Ela ajudava a transportar mensagens, documentos falsos e dinheiro. Também passou a esconder pessoas procuradas pelos nazistas. Esse tipo de atividade já era extremamente perigoso. A punição não era a prisão comum, mas tortura seguida de execução. Com o tempo, Nancy se tornou peça-chave em rotas de fuga. Ela ajudava judeus, pilotos aliados abatidos e membros da resistência a escapar da França ocupada. Essas rotas exigiam precisão absoluta. Um único erro colocava dezenas de pessoas em risco. Nancy cruzava postos de controle, lidava diretamente com soldados alemães, mentia com naturalidade e se aproveitava do fato de que os nazistas subestimavam mulheres. Essas operações começaram a chamar a atenção da Gestapo. Sempre que um grupo escapava, o nome de Nancy aparecia nos relatórios. Aos poucos, ela deixou de ser apenas uma colaboradora e passou a ser considerada uma ameaça direta. Retratos falados começaram a circular, e o valor da recompensa por informações sobre ela aumentava constantemente. A perseguição se intensificou e atingiu o ponto mais cruel, quando os nazistas prenderam seu marido. Ele foi interrogado e torturado, mas se recusou a revelar qualquer informação sobre Nancy. Acabou sendo executado. Na época, Nancy não sabia disso. Continuava atuando, acreditando que ele ainda estava vivo. Essa revelação só viria após o fim da guerra. Com a caçada cada vez mais fechada, Nancy conseguiu fugir da França e chegar ao Reino Unido. Lá, foi recrutada pelo Serviço Secreto Britânico, o SOE. Esse foi o momento em que sua atuação mudou completamente de nível. Ela passou por treinamento intenso em sabotagem, explosivos, combate corpo a corpo, criptografia e liderança de grupos armados. Nancy não era apenas treinada para obedecer ordens. Ela era preparada para tomar decisões sozinha, em território inimigo, sem contato constante com superiores. Isso exigia sangue frio, improvisação e resistência psicológica extrema. Depois do treinamento, ela voltou à França ocupada de paraquedas, durante a noite. Esse retorno marcou a transição definitiva de Nancy, de agente de apoio, para comandante de operações. Ela passou a liderar grupos guerrilheiros conhecidos como maquis, formados por civis armados, resistentes e desertores. Sob seu comando, a resistência local se tornou muito mais eficiente. Nancy coordenou sabotagens em larga escala, incluindo a destruição de pontes estratégicas, linhas férreas e depósitos de suprimentos. Trens carregados de soldados e equipamentos foram descarrilados. Comunicações alemãs foram interrompidas repetidamente, atrasando operações militares importantes. Em uma dessas ações, Nancy matou um soldado alemão com as próprias mãos para evitar que ele alertasse outros. Mais tarde, ela explicaria que não havia espaço para hesitação naquele tipo de guerra. Cada segundo de atraso poderia custar a vida de todo o grupo. A Gestapo intensificou ainda mais a caçada. Para os nazistas, Nancy Wake havia deixado de ser apenas uma agente. Ela se tornou um símbolo de desafio. A recompensa por sua captura chegou a 5 milhões de francos, uma quantia absurda para a época.
Mesmo assim, ela continuava escapando. Em uma operação crítica, os rádios do grupo foram destruídos, cortando completamente a comunicação com aliados. Nancy percorreu centenas de quilômetros de bicicleta, passando por postos alemães usando documentos falsos apenas para reestabelecer contato. Qualquer falha teria significado prisão imediata. Quando a guerra terminou, Nancy Wake estava viva. Havia liderado operações que causaram enormes prejuízos às forças nazistas e salvado incontáveis vidas. Recebeu condecorações da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Apesar disso, sua vida pessoal estava marcada por perdas profundas. O marido havia sido executado, muitos companheiros de resistência morreram e os anos de guerra deixaram marcas físicas e emocionais permanentes. Nancy nunca se apresentou como heroína. Sempre disse que fez o que precisava ser feito porque alguém tinha que fazer. Para ela, a verdadeira tragédia não era a violência que praticou, mas a violência que foi necessária para enfrentar um regime como o nazista. Os nazistas colocaram um preço altíssimo pela cabeça de Nancy Wake. Nunca conseguiram capturá-la. Ela não foi apenas uma mulher que participou da guerra. Foi uma das figuras mais eficazes e temidas da resistência europeia. Nancy Wake morreu em 7 de agosto de 2011, aos 98 anos, em Londres. Ela sobreviveu à guerra, à Gestapo, às missões suicidas e morreu décadas depois, em paz, como alguém que literalmente enganou a morte a vida inteira.